Metaverso começa a bombar. E já estava aí há mais de 30, mas começamos a prestar atenção nisso agora. Não é? Esses movimentos tecnológicos podem potencializar ou reduzir os esforços dessa campanha eleitoral? Essa campanha eleitoral está praticamente em cima, não é? E as tecnologias vão continuar avançando agora, depois e depois e depois. Eu acho que a gente tem que pensar que o importante é a mensagem, não é o meio. Meio tem sobrando. O meio tem sobrando, né? Mas a gente tem que procurar ter uma mensagem. Ser entendida logo ali de cara. Nós temos que ter uma Bateu mensagem. o olho, leu, entendeu. E se você vai passar essa mensagem olho no olho, ótimo. Se você vai passar Nas redes, na televisão. Desde que o outro lado entenda a sua mensagem, você usou bem. Mas nós não podemos botar os meios à frente das mensagens, né? Conteúdo. E no conteúdo tem o seu posicionamento, a sua coerência. Isso faz parte da mensagem, né? Aquele cara sempre foi assim, então ele é assim mesmo. Né? É a mensagem. Sempre nós vamos ter um emissor, o conteúdo, que é o canal que esse conteúdo vai passar, e o receptor. Sim. Seja lá qual for o modelo, né, de comunicação, sempre vai ter alguém emitindo através de um certo conteúdo, por um canal, para chegar num receptor. Sim. E isso só vai ser comunicação, na verdade, se o receptor entender o que está sendo emitido. Exatamente. Eu acho que aí que está aí a política, não pode esquecer isso. É verdade. E ela, às vezes ela esquece muito, não é? É. Tem um certo ruído aí entre o emissor e o receptor. Verdade. Muito bem. Toque no sininho, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, vem com a gente. Essa produção tem patrocínio do Rumo Digital, Portal Global de Notícias, Sertão.online Conteúdo, Selo Marketing e Verde Inteligência e Reputação de Marcas. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Doutor Gerson, você sabe que para fazer uma campanha precisa começar a juntar dinheiro para depois começar a juntar gente. Quantos milhões você pretende investir na sua jornada eleitoral? Pretendo gastar milhões de esforços, não milhões de reais. Carlos Mané dizia, você pode ganhar uma eleição sem dinheiro, mas sem gente você não ganha. Porque o dinheiro, às vezes, vai contra a sua campanha também. E você tem gente? Temos gente. Tem o seu exército. Sim, nós temos as pessoas que entendem a nossa mensagem, que entendem a nossa jornada, que querem passar para outros aquela mensagem nossa, e que avaliam, endossam nossas posições, que endossam nossos pensamentos, nossas ideias. Tem pessoas que acham que é chegado o momento de você participar, porque você tem ideias tais que correspondem ao que hoje se quer. Não é? E nesse ponto, a pandemia e tudo que aconteceu até de forma inesperada ajudaram a chacoalhar um pouco esse ambiente, né? Conte pra gente, na ordem que vier na sua cabeça, o que você fez nessa sua jornada que lhe qualifica, que lhe torna preparado para ser um futuro deputado estadual. Como você bem disse, a nossa formação, a nossa educação, a nossa instrução, isso nos qualifica. Embora não seja a melhor instrução do mundo, mas é uma instrução que a gente... mas pelo que eu vi aqui é muito alta. Sim, mas... Sem ter um intelectual que transita na sociedade de A a Z. Sim. Mas está muito longe do conhecimento que tem aí à disposição. Nós estamos muito longe. Eu e você ainda estamos muito longe do que se tem de conhecimento aí. E isso apenas é um exemplo que a gente dá para que outros venham e aprendam e se desenvolvam mais. Não é? Mas o principal argumento que eu diria para a gente entrar na política é: se você não entrar, outros vão entrar. É isso. Está na hora dos homens de bem começar a tomar a caneta dessa gente e não ficar reclamando. Exatamente. Não ficar só reclamando. Se você não vai lá, alguém vai. Se você não vai lá, alguém vai, exatamente. E você não está dizendo que você tem a melhor solução para tudo. Mas você tem a obrigação de ir lá. Nisso eu concordo com você. Você tem a obrigação de dizer, olha, eu estou aqui. Se precisar, eu faço alguma coisa. Não posso deixar passar em branco. Depois eu posso ser acusado de omissão.
Você podia, naquele tempo, ter ajudado, ter dado uma luz, ter dado uma ideia, não ter deixado as coisas descambar, como descambaram. Por que você não falou? Por que você não se ofereceu? Por que você não insistiu? Por que você não brigou? Não se posicionou, não disse que posicionou. veio. Exatamente. Aí não fica foi lá, não se meteu. Então, aí fica até feio para mim, não é? Se eu me preparei, se eu estudei e não falei, e deixei passar. Como é que você faz como advogado para agradar os dois lados? Geralmente o advogado agrada um lado e o outro fica triste. Já o médico, né? Temos muito médico na política, mas temos também muitos advogados. Às vezes até na morte, dependendo do nível da família, eles agradecem o médico, né? Reconhece que o médico fez tudo. Ser advogado, essa sua jornada, dá para conseguir atrair bastante eleitor desse alvo que você tem atendido, servido? Sim, eu acho que o direito e a profissão de advocacia não é uma profissão que cria adversários, que cria problemas. Não acho que seja. Conta isso pra gente. Porque essa questão é até impessoal, a questão do conflito de cada das partes é uma coisa... O advogado entra aí de uma forma impessoal. Tanto o advogado da parte A como da parte B, que são adversas, o advogado de ambos tem a obrigação de compor, de procurar compor, de procurar os pontos que agradam A e os pontos que agradam B e fazer com que eles se entendam. No que agradar o A, ele ter o que agrada a ele, e o B, ele ter o que agrada a ele. São coisas diferentes, então dá. Você veja que dá para compor. Nada é impossível, nada... Se as pessoas querem fazer justiça, elas fazem justiça. Tem pensadores que afirmam que a política substitui a guerra, o tráfico de droga e o crime organizado. Isso faz sentido? Tem até o Clausewitz, que diz que a guerra é a continuação da política ou vice-versa, né? A guerra é a continuação da política. Eu acho que é verdade. Do senhor. Não tem sentido quando se refere a tráfico de drogas e alguma coisa ilícita. Crime organizado. Não, a política não é isto, né? A política não é isto. Se você observar a política no país desenvolvido, ela sempre está no caminho do consenso, da racionalidade. A boa política ela não vai jogar fora o país porque o fulano tem que ganhar. Não existe, não. Em primeiro lugar está o país. Existe, né? Em primeiro lugar está o país, as pessoas. Depois vem quem manda. Né? Porque a gente não pode achar, porque fulano vai mandar, então dane-se o resto do país. Não. É o contrário. Primeiro o país, as instituições, e depois vem quem manda. Mas essa não é a visão de um advogado? É a visão que todo cidadão deve ter. Principalmente o político. Se o político vê que não cabe mais ele naquela situação, ele tem que... Não me cabe aqui mais, eu vou sair. Porque está todo mundo contra mim, não estão mais confiando em mim aqui. Então para que eu vou ficar? No Piauí tem crime organizado? Deve ter, não conheço especificamente o assunto, mas deve ter de alguma forma, porque onde tem riqueza, tem crime organizado. Piauí é rico? Piauí não é tão rico, mas tem uma certa riqueza já. Então, onde tem riqueza, tem que ter fiscalização, porque senão vai criar o crime organizado. Né? Doutor Gerson, o voto se compra e se vende? Eu acho que não. Eu acho que procurar comprar e vender voto é desmerecer a si próprio como político. Se eu estou abandonando as minhas ideias para poder comprar um voto, eu não estou fazendo alguma coisa sem sentido, né? Não estou procurando comprar voto. Até porque vai perder eu, vai perder quem vende o voto, né? Ou melhor dizendo, vai perder o político que compra e a pessoa que vende. Voto tem valor? Voto tem valor de que cada um dá a ele. Né? Se o cidadão for bem instruído, cada voto vale muito. Quanto vale o voto? Um tapinha, um quilo de arroz, conta de luz, um abraço apertado. Quanto vale o voto? O voto se conquista na medida que você conquista a confiança. Não é? Cada pessoa tem o seu jeito de medir se você é digno ou não da confiança.
Tá? Essa nossa entrevista já vai dar uma oportunidade a alguém para ver. De conhecer mais. Né? Tem tal aspecto do candidato, vamos ver, vamos explorar mais, vamos saber mais. Vamos conversar com ele? Vamos conversar com Vamos apertar ele? Exato. Então, ou eu já conheço ele, porque ele trabalha perto de mim, ou ele mora lá no mesmo lugar onde eu moro, eu já conheço ele, a vida prática. Então... Você é ficha limpa? Limpa, sim. O voto piauiense nessas eleições será decidido pela cabeça, coração, bolso, discurso ou pelas propostas? Eu acho que a nossa função, como político, como comunicador, é procurar o caminho adequado. Qual é o caminho adequado? É o caminho da clareza, o caminho do discernimento, o caminho da... Por que é melhor A em detrimento de B? Qual é a nossa situação hoje, como Estado? O que é que nós precisamos hoje? Nós precisamos de pessoas assim ou pessoas assadas? Nós precisamos de pessoas que pensam de um lado ou pensam desse outro lado? Nós precisamos trocar quem está aí ou precisamos continuar com quem está aí para ver se dá mais alguma coisa? Eu acho que essas perguntas têm que ser feitas para decidir o voto do piauiense. E o piauiense tem feito isso muito bem. Você acredita nisso? Tem feito. Até onde não procuram corromper esse julgamento do teresinense do piauiense, ele é capaz de fazer. Qual a sua opinião sobre a maioridade penal? Os jovens com 16 anos podem votar e eleger os futuros governantes, mas quando mata, não é criminoso. Qual a sua opinião sobre isso? Nós tivemos aqui mesmo em Teresina, se não me engano, um jovem de 13 anos que matou o pai, a mãe, não sei se os irmãos, por causa do celular, porque não tiraram o celular dele, eles... Se revoltou? Se revoltou. Será que ele é totalmente inimputável? Será que ele não tem uma parte, por mais jovem que ele seja, ele não tem uma parte aí dele que ele se permitiu fazer isso? Será que se a gente deixar ele impune, ele não vai fazer mais quando ele tiver 20? Quando ele tiver 30? Quando ele tiver 40? Quando ele tiver 50? O que é que ele vai fazer? Não vai estar todo mundo sempre com ele. Mas eu também não estou dizendo que a pena dele tem que ser tal. Não. Tem que começar um processo, tem que chamar, vamos ver. Colocar aquele jovem para justificar o ato dele. Até que ele se conscientize, né, que durante aquele próprio processo, que aquilo é uma coisa terrível, que ele jamais possa fazer novamente. Se a gente simplesmente deixar por deixar, eu acho que não é o correto. Então, você me pergunta sobre a minoridade penal, né? E hoje está disseminado, né, o crime, porque o jovem não tem onde estudar, não tem onde trabalhar, está abandonado, não tem uma família para acolher ele, não tem mais um pai, uma mãe para orientar. Então está tudo jogado aí, o jovem de 15, 14, 12. Como advogado, você defende qualquer causa? Quando você é advogado, as pessoas sabem se devem ou não lhe procurar para aquela causa dele. Então, se você é um advogado que tem uma imagem tal, só tais pessoas vão lhe procurar. Doutor Gerson, ninguém é candidato de si mesmo. Você representa que grupo econômico? Eu não represento nenhum grupo econômico, embora acredite que ninguém é candidato de si mesmo. Sempre o candidato é candidato dos outros cidadãos que pensam igual a você. Nesse ponto aí, ninguém é candidato de si mesmo. Mas grupo econômico não posso representar, e eu acredito que nenhum candidato esteja se oferecendo para nenhum grupo econômico. Qual a sua principal bandeira de campanha? Aquela que você não vai arredar o pé? É essa que nós estamos falando até agora, da transparência, da boa aplicação do dinheiro público, da prestação de contas, do procurar o melhor, do separar o que é público do que é privado. O que é público vamos controlar, o que é privado vamos incentivar. Por quê? O que se visa é o bem-estar geral. E o bem-estar geral se faz gerindo bem o que é público, incentivando o que é particular.
para que progrida, para que se desenvolva e se possa oferecer oportunidade de trabalho para as pessoas. O político sabe o que quer do eleitor. O eleitor sabe o que quer do político? É uma boa pergunta, porque se ele realmente sabe o que quer do político, ele vai saber votar bem. Se ele quer do político iniciativa, se ele quer ideias, ele vai votar bem. Então, isso faz parte do bem votar. Piauiense sabe votar, doutor Jefferson? Eu acredito que todo mundo sabe bem votar, por mais humilde que seja. Se a gente andar por aí, você vai chegar na casa de uma pessoa humilde, mas ele está lá, a casinha dele toda organizada. Ele está lá, a mulher está lá, ele trabalha, ele não depende de ninguém. Então, ele como é independente, ele sabe fazer um bom discernimento da política. Ele sabe dizer, aquele político é bom, aquele não é. Esse político está só enganando, aquele não está. Esse aqui realmente trabalha. E aquele ali não sei. Então, por mais humilde que seja, cada um sabe fazer uma boa avaliação do político. Se tiver segundo turno, você se junta com qualquer grupo? A política é o momento, é a razão, não é? É a razão. De repente você juntar ou não é determinante para aquela situação. Eu não sei qual vai ser a situação lá no segundo turno. Vai ter segundo turno, na sua opinião? Ainda não se sabe nem quantos candidatos vão se apresentar, né? Mas levando numa situação normal e que não há grandes diferenças de um candidato para o outro, vamos supor que tenha um segundo turno, né? Não haja nenhum candidato se destacar a ponto de abafar os outros candidatos e ganhar o primeiro turno, o que provavelmente não vai acontecer. Vamos dizer que vai para o segundo turno. Mas aí você tem que pesar todos os aspectos. Você também aí não pode se escorar na questão ideológica para deixar de tomar uma posição e deixar a pior opção ser escolhida. Você não pode se furtar. Eu acho que não pode se furtar. Existem outros pensadores também que afirmam que um vice traz muito dinheiro ou voto. O vice do seu partido vai trazer muito dinheiro ou votos? Caso seja eleito, qual é a sua primeira ação? Seu primeiro ato como deputado estadual? Me comprometer com a população do Piauí a ser transparente em tudo na Assembleia, como deputado. A lutar pelo melhor. Dentro desse sistema político que nós já falamos, das restrições todas, agir de forma ideal para que possa trazer o melhor para o povo. Em termos de oportunidade, em termos de desenvolvimento econômico, social e cultural. Essa é a função do deputado como um dos fiscalizadores do executivo. Seja ele qual for o governador eleito. Você vai conseguir incorporar o capital político do seu partido na sua candidatura? Sim, naturalmente, nós temos um partido e a função do partido é essa, transferir esse capital político, avalizar, endossar a sua candidatura. Se o partido tem essa imagem, se tem essa boa colocação perante a sociedade, isso transfere para você. Porque o eleitor logo quer saber de qual partido você é. Qual é o seu partido? PP, progressista. A corrupção tem arruinado muitas gestões públicas. Caso seja eleito, como o senhor vai ajudar a superar esse mal no Estado? Esse é um mal que a gente começa a combater ele antes de que ele aconteça, né? Incentivando a transparência, incentivando a fiscalização, incentivando isso que eu falei agora há pouco, a divisão dos poderes, não concentrar poder na mão de ninguém. Todo mundo tem que ser fiscalizado. Como isso vai se dar, na sua opinião? Vamos abrir, não tem a lei de acesso à informação, nós temos que dar informação de tudo, em todo lugar. Você será um cobrador ferrenho? Com certeza. Nós temos que ser transparentes, desde os funcionários de cada repartição pública, o nome, quanto ganha, por que ganha, até o que é gasto em venda, em compra de serviço, em compra de bens, em contratação, tudo tem que ser transparente. E aí já se começa a combater a corrupção. Tem jeito a corrupção?
Sim, tem jeito. Caso seja eleito, a sua equipe será toda técnica ou política? Como deputado estadual, nós temos que ter um corpo técnico, porque ninguém sabe de tudo. E ninguém tem tempo para fazer tudo. Então tem que ter um corpo para auxiliar. Essa é a segunda vez que o senhor pleiteia uma vaga no Legislativo Estadual. Como o senhor acha que pode contribuir sendo um dos representantes da população naquela casa? Eu acho que nós temos que ser um político desse novo tempo. Não estamos mais na época de 70, quando eu nasci, nem na 80, nem 90. Nós estamos nem do 2000, já estamos nem 2010, já estamos em 2020. Então muita coisa mudou. O Piauí cresceu. O Piauí hoje é um estado com mais de 3 milhões de habitantes. E as pessoas não querem mais aquilo que queria há 40, 50 anos. Não é? Um pai quer a oportunidade para o seu filho. Que não quer favorecimento para o seu filho, mas quer oportunidade. Seja no setor público, mediante um concurso, e o pai quer que haja o concurso. No Estado cabe mais gente? Sempre cabe. Não estou dizendo que tem que botar todo mundo. Sim, mas sempre está precisando de gente. E eu estou dizendo que o pai, no caso, quer uma oportunidade para o seu filho. Se tem oportunidade no setor público, ele não quer indicação do fulano para aquele cargo e preterir todo mundo. Não, vamos fazer um concurso. O pai pensa, não, meu filho tem condição, vamos ver se ele ganha essa vaga. E aí ele está satisfeito. Ou se tiver emprego na iniciativa privada, nas indústrias, no comércio, e se o filho dele tiver oportunidade lá também, e se tiver uma universidade que ele possa colocar o seu filho chegar a uma universidade pública, ou mesmo uma universidade particular que seja acessível. É tudo uma questão de oportunidades, né? O que o povo quer são oportunidades. Então você se propõe ser essa possibilidade, essas coisas todas acontecerem? Sim, é a nossa função, não é? É lutar por essas oportunidades. A campanha deve iniciar de fato após a realização das convenções partidárias. Como o senhor pretende se articular até esse momento? E depois, como imagina desenvolver sua campanha? A nossa campanha tem que ter um ritmo que acrescente a ela credibilidade, força. Então ela vai naturalmente começar num ciclo pequeno e vai se expandindo, de uma forma que alcance a nossa meta. E como é que se faz? Como é que se cresce na política? Constando confiança, mais confiança, mais confiança. Então, nossa campanha é isso. E a campanha é um todo, não é? Recursos pessoais, recursos humanos, melhor dizendo, recursos financeiros, recursos de tempo, esses recursos aplicados juntos, com muita vontade. O senhor declarou ser um político independente, sem ser de família tradicional da política do Estado, e nem ter amarras com políticos históricos. Isso é, sem dúvida, um ponto muito positivo, mas que certamente lhe criará barreiras. Como pensa em superar isso para conseguir se eleger? Eu me coloco e confirmo essas palavras. Nós somos não vimos de nenhuma família tradicional política, não somos comprometidos com nenhum poder econômico, mas eu acho que nós já somos 3 milhões de habitantes aqui no Piauí. Já não se domina 3 milhões de pessoas, né? Já há mercado para a política, já há possibilidade, já há oportunidade para um político independente. É só uma questão de confiança, de despertar essa confiança. Você acha que nos dias de hoje a comunicação, o marketing político, a informação ajuda a quebrar os currais e dissolver esses grupos fechados? Ou ainda é muito difícil? A informação é uma arma poderosa, sim. Eu acho que, com certeza, esses bolsões, vamos dizer assim, não resistem a isso, à informação, ao marketing, não resistem. Marketing sério. Marketing sério, muito bem colocado. Marketing que tem uma mensagem, né? À medida que você
conseguiu formular sua mensagem, aquilo vai adiante. Eu acho que há condições, sim. Talvez os que estão aí, eles sempre tenham tentando fazer isso. Talvez o que esteja sustentando eles é isto. Esse esforço deles em estar correspondendo, mas nem sempre correspondem, né? Mas eles se oferecem, dizendo que não, eu ainda estou correspondendo. Eu sou filho, sou neto de um político, mas nós ainda estamos correspondendo ao que vocês querem. E aí vai depender do povo dizer se eles continuam correspondendo ou não, não é? E aí é que vem o outro candidato de fora com a outra mensagem, não é? Você vê que o próprio, para pegar um exemplo daqui, o próprio Wellington Dias surgiu e entrou no cenário naquele episódio do Napoleão, que afastou o Monsanto. Surgiu a oportunidade para ele, né? E eles não largaram o osso, né? Então, as oportunidades é questão de visão. O senhor também falou em outra ocasião que as leis estaduais precisam ser flexibilizadas. Quais leis seriam essas e como pensa realizar essas mudanças? E o mais importante, quais os benefícios que isso traria para a sociedade? Eu estava vendo hoje mesmo, estava vendo o mapa do Brasil, onde o preço da gasolina é maior. Piauí, o preço da gasolina é maior. Por quê? Com certeza é as leis estaduais. Com certeza o governo está sendo inflexível. No caso da gasolina, o governo não está querendo dispensar nada do ICMS da gasolina. O governo estadual, né? Para arrecadar muito. Então não dispensa nada, vamos pelo máximo. Então faz com que naturalmente o preço aumente. Então o governo só pensa em arrecadar? Nesse caso específico que a gente está falando, é um caso que ele está pensando em arrecadar. Não é? Então, se ele está pensando só em arrecadar, ele não está dialogando, ele não está sendo flexível com os empresários, que é quem faz o papel aí de fornecedor do serviço. É um agente social aí, nesse caso, são as empresas. As empresas agem por conta própria. O governo não vai nunca determinar, nem poder determinar o que é que uma empresa vai decidir. Mas o comportamento do governo pauta o comportamento das empresas, a nível de Brasil e a nível de Piauí. Se o governo é inflexível em cobrar os impostos, a empresa diz, eu também vou ser inflexível na cobrança do meu preço. Se é o próprio governo que está querendo assim, nós vamos ser assim também. Então aí já tem o imposto que está no máximo, o empresário que quer cobrar o máximo pelo produto, então naturalmente as coisas vão para um rumo que vai prejudicar a população, o consumidor. Então quando eu digo que as leis estaduais têm que ser flexibilizadas, nesse caso, por exemplo, por que o preço da gasolina no Piauí está a R$8, acima de 8? Porque o governo está sendo inflexível, porque o governo não quis conversa com o setor que vende combustível. Por que não eliminar todos os tributos e deixar esse produto rolar? É o produto que faz circular toda a economia, toda a indústria. Sim, e aí eu não estou nem defendendo por defender o presidente da República, mas ele é o que ele prega, vamos tirar o imposto dos combustíveis. E ele já fez todo o esforço para tirar o que foi o imposto federal do combustível. Mas os governadores, por uma questão de birra, vamos dizer assim, não querem tirar os impostos estaduais. Você acha isso mais birra de quem perde ao povo, nós consumidores? Sim, porque os governadores querem marcar uma posição contra o presidente, né? Desde a pandemia que está nesse negócio de presidente contra os governadores. É uma besteira, né? Mas os governadores querem continuar nessa birra, né? O governo dá um aumento para os professores, 30%, os governadores entram até na justiça para não dar o aumento para os professores, né? Mas no caso aqui, a gente está falando das flexibilizações das leis estaduais, é isso. Começa por aí, da cobrança do imposto. Se há uma margem para o governo ceder nessa cobrança, da redução da alíquota, e a alíquota não vai depender de legislação, de aprovação de lei especial, ou que precise de aprovação de lei estadual, ele também tem que ir atrás disso, de uma maneira que incentive a economia do Estado. Estamos falando só do preço da gasolina, mas o Estado tem que estar atento às outras oportunidades. O governo tem que ouvir o setor produtivo. Ele tem que ouvir, não é que ele vai fazer nada ilegal, mas ele tem que ouvir um setor para dizer, nossa dificuldade é essa, nossa dificuldade é a energia, nossa dificuldade é o ICMS da energia, nossa dificuldade é o transporte, nossa dificuldade é a estrada que não tem.
Então, o governo tem que estar ouvindo esses setores. Durante sua carreira na área do direito, o senhor já atuou em diversos campos, mas em algumas áreas específicas teve maior destaque. Uma delas foi a trabalhista. O senhor vê alguma coisa que pode ser mudada nas relações de trabalho fazendo parte do legislativo estadual? A lei trabalhista não é da competência da Assembleia Legislativa do Estadual, é a legislação federal. A legislação trabalhista sempre é federal. O que a gente pode fazer em relação à questão trabalhista na Assembleia é tomar a defesa do funcionalismo público estadual. Esse que trabalha em todos os órgãos do Estado, principalmente do Executivo, que é uma máquina dos funcionários do governo. Os funcionários do governo, das secretarias, das fundações, das autarquias. Com certeza há muito o que fazer. Você veja bem, uma Secretaria de Educação do Estado é um mundo de... É outro governo. É outro governo. Quanta coisa não dá para se fazer. E qual a importância da Secretaria de Educação, não é? Talvez uma das mais importantes, ou a mais importante. Sim, com certeza. A saúde, que também é outra grande secretaria, muito descentralizada. E que constantemente esses funcionários estão em choque com o governo, né? Gratificações que põe, que tira, promessas de aumento que não são cumpridas, acordos para majorar o salário que não são cumpridos. E aí a função do deputado estadual está por dentro disso aí, está ajudando o funcionalismo nesse caso. E aí, se a gente conseguir fazer o melhor pelo funcionário público estadual, nós estamos fazendo o melhor para a máquina estadual e para o povo, por consequência. Então, a nossa prática na advocacia trabalhista foi lidando com a lei federal das empresas privadas, que essa lei também, de alguma forma, também chega nas entidades públicas, né, na forma residual. Mais uma vez, na Assembleia, nós vamos zelar pelo bom funcionamento da máquina pública, do atendimento aos funcionários públicos estaduais. Né? Porque veja bem que às vezes o Estado tem recursos para pagar bem os funcionários, mas por algum trave burocrático, por algum mal entendido, acaba não remunerando bem o seu funcionário, né? Quando teria condição de fazer. Algum direito do funcionário é preterido, férias, ou 13º, ou uma licença que ele teria direito que o governo não dá, ou a própria aposentadoria que demora a dar, a conceder, ou o governo é muito rígido para algumas coisas que não deveria ser. Não é? Isso tudo tem que ser fiscalizado pelo deputado estadual. Um dos principais papéis do deputado estadual é fiscalizar as ações do Executivo. O senhor já pensou nesta missão? Como pretende agir nesse aspecto? E aí que nós estávamos falando a questão dos sistemas de governo, né? Quando se é parlamentarista, o parlamento também administra. No nosso caso, ainda não chegamos no sistema parlamentarista, nós somos presidencialistas e esse sistema se reflete também no Estado. Então, o que é que pode fazer um deputado? Ele não vai poder se imiscuir na administração diretamente, mas ele tem um poder de pedir informação, de pedir documentos, de abrir comissões parlamentares de inquérito na Assembleia para apurar algum fato que precisa de apuração. E é nesse mundo aí que a gente precisa atuar. Sem desprezar a questão política, a questão de apoiar quem esteja no governo. Desde que essa pessoa que esteja no governo tenha uma boa comunicação com os deputados, que esse governador diga o que pretende, diga como pretende, diga como vai trabalhar junto conosco na Assembleia. Se é uma questão de comunicação do governo. Nós, como deputados, estamos à disposição para colaborar e para fiscalizar. Se for mais conveniente a colaboração, vamos colaborar com o governo.
Quer pegar pesado na parte que não for tiver de acordo? Nós vamos cobrar. Nós não vamos medir se está pesado, se está leve. A tarefa é a tarefa, né? A tarefa é a tarefa. Nós vamos procurar fazê-la como deve ser feito. Se tiver algo para ser corrigido, nós temos que corrigir o mais cedo possível. É desse lado, dessa forma que a gente pensa. Ainda sobre a relação com o executivo, sabemos que para as coisas se desenvolverem bem é preciso que o legislativo saiba barrar o que for prejudicial à população, mas que também aprove o que for positivo, o que muitas vezes não acontece por diferenças políticas partidárias. Como o senhor avalia essa questão? Acredita que diferentes partidos devam dialogar em prol de algo positivo para o Estado, para o todo? Sim, sim. Nós não devemos ser sectários nas nossas posições. Você acha que isso está acontecendo ou pode acontecer? A gente deve evitar sectarismo, evitar birras, evitar... Não, minha posição é essa por ser essa. Não, não existe isso, né? Não pode existir, porque nós somos políticos exatamente para isso, para estar sempre exigindo, estar sempre abrindo mão do que deve ser aberto. E nesse trade-off, nesse balanço de cobrar e colaborar, a gente achar um caminho, seja contra em face de um governo de situação, que esteja em situação política de acordo conosco ou não. Seja qual for o governo, seja qual for o executivo, a gente tem que procurar acompanhar e ajudar no que for uma política positiva e cobrar no que for algum engano, algum erro que esteja se cometendo. Uma das principais reclamações da população com relação ao legislativo é a falta de acesso, a pouca participação da comunidade naquela casa. O senhor também acha isso? E se sim, acha que algo precisa ser feito para mudar esse posicionamento? Em relação a isso, é pertinente dizer que eu era um telespectador, um ouvinte muito frequente da Rádio Senado. No meu carro, eu sempre estava escutando a Rádio Senado. Você gosta de rádio? Gosto de rádio. O primo pobre ficou rico, viu? Nessa pandemia ele cresceu bastante, o rádio. Foi, né? Isso. Então, o rádio é importante. Que o Senado, ali no rádio do seu carro, é muito bom, porque você está indo trabalhar e está vendo as discussões do Senado. Né? A própria TV Senado, também não sei se ainda está no ar, ainda está, né? Então, isso é muito importante, isso é muito importante. Essa é uma vantagem da nova tecnologia, é esse acesso, né? E se tem vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos abrir a Assembleia do Estadual. Tem uma TV Assembleia. Já tem, não é? Tem, mas será que ela está bem gerida? Será que ela está sendo transparente? Tem também a Rádio Assembleia, portal, tem a rádio, redes sociais. Isso. E a Assembleia também ela tem que ser muito transparente nos seus atos também, dar oportunidade aos deputados que são minoria, né? O governo geralmente tem uma base muito grande na Assembleia. Mas não deixar essa base sufocar a minoria dos deputados da oposição, que sejam 5 ou 10 da oposição, mas não pode ser sufocado pela maioria. Estamos caminhando para o final, viu? A conversa está boa, estou pensando de continuar essa pauta aqui de cabeça. O senhor conhece a realidade do Piauí nos municípios? Quando o senhor acredita que as nossas riquezas podem ser mais bem exploradas? E o que o Legislativo pode fazer pelos municípios mais carentes? Como distribuir essa riqueza? Como dar uma equilibrada nisso? Isso é possível? É muito possível. Como? É possível. Você veja bem que eu estava vendo e essa facilidade de comunicação, e eu estava vendo outro dia na internet que, através da Embaixada da Alemanha, ela criando discussão do aproveitamento da cera da carnaúba, por que a cera da carnaúba não tem mais oportunidade. E aí, nesse caso, a Embaixada está procurando incentivar a riqueza local, não é? Tem essa riqueza local, vamos ver. A nossa é grande, viu? Tem o carnaúba aqui. E é só um exemplo, tanto é com o mel, em Picos, ainda tem, não é? Um grande distribuidor de mel. Os minérios que tem aí no Piauí. Então é uma questão também de visão nossa, não é?
nós nos valorizarmos do que nós temos. E você me pergunta da riqueza. Há muita riqueza. E a exploração dessa riqueza começa com a educação. Com a educação do nosso povo, ele vai ter mais condição de se valorizar e de se explorar aquilo que a região dele oferece. Até o turismo também. Nós temos turismo no norte, turismo no sul. Tem a questão da soja, dos grãos, que já está bem avançada. A nossa produção de soja é quase toda exportada para o exterior. Não fica nada aqui? Pouquíssima coisa, né? Até porque nosso consumo também não é grande ainda, né? De soja, né? Mas o que eu quero dizer é que há maneira de se explorar, né? Basta querer, basta querer. É uma questão de posição, é uma questão assim de posicionamento, que eu digo, de mentalidade. Para concluirmos nosso bate-papo, nossa entrevista, como advogado, como o senhor avalia a legislação eleitoral atual? Considera que é a melhor possível ou teria alguma sugestão de mudança se fosse preciso? Na verdade, a legislação eleitoral é uma legislação deficiente. É muito ruim? É ruim. Temos que admitir que é ruim. Deixa muita brecha? O problema talvez seja isso, que ela não deixa brecha. Muito amarrada. Muito amarrada. É muito conservadora no sentido de conservar quem está no poder. E o Brasil tem até essa questão de um país que mantém o povo longe do poder. O cidadão no Brasil tem muito pouco poder de influência, né? Ele geralmente está longe. Se discute a coisa a nível legislativo, mas ele não tem condição. Qual é o instrumento que ele tem? E isso se reflete na nossa legislação eleitoral. É uma legislação que todo pleito ela é adequada, adaptada para aquele momento, mas é sempre uma coisa para o momento, não é uma coisa definitiva. E aquele momento vai tudo meia boca. E aquela coisa que ele fizer naquele momento, já na outra eleição ele já não quer, então já muda. Desse jeito. Para uma conveniência de alguns ou de alguém, vamos mudar isso. E se não acompanhar, você se perde. E se não acompanhar, não se perde. E não se abre, por exemplo, uma coisa que seria ótimo ter, seria um sinal de que é uma legislação aberta, permitir as candidaturas independentes. Como seria isso? Candidatura fora de um partido político, sem filiação, atendendo a certos critérios da legislação, você poderia fazer sua candidatura independente. Seria uma forma de bombardear os partidos, de enfraquecer o partido, né, como uma estrutura de poder. Porque hoje o partido é uma burocracia, é um cartório, vamos dizer assim. Né? Para você viver ali dentro dele, você tem que estar... cheio de papel. Cheio de papel. Passo a passo. Isso. Então, eu acho que a nossa legislação eleitoral, no geral, legislação política e legislação eleitoral merece uma reforma. Interessante que, se a gente pegar todos os estatutos dos partidos políticos, são lindos, né? Sim. Agora, na prática, é outra coisa, né? Verdade. E hoje o partido é uma fonte de recursos, dada a aprovação desses fundos, fundo eleitoral, fundo partidário. O incremento desse dinheiro também vai gerar uma pressão maior dentro dos partidos. Então, acho que precisa se abrir a legislação política, a legislação eleitoral, precisa ser aberta. Você fala aberta, como seria esse aberto? Aberta no sentido de até transparência também, né? Não tem transparência? Muito pouca transparência, esse dinheiro dentro dos partidos. É muito dinheiro nesse ano. É muito dinheiro. E para justificar, muito tempo depois, o uso desse dinheiro. Na verdade, os partidos não poderiam estar à frente da eleição em si, em termos de importância. Quem deveria sempre estar na posição de importância é o eleitor e o voto. Depois vem os partidos. Está investido. Está investido. Vem os partidos que vai determinar o que é que o povo vota ou não vota. Está ali as duas opções também. Ou nesse ou naquele. Nesse ou naquele. Está estreitado, né? Ou às vezes naquele outro. Exatamente. Mas o povo tem pouca opção de fugir daquilo ali que é oferecido, né? Gente, hoje nós tivemos uma boa conversa, uma longa boa conversa com o Dr. Gerson Veloso, pré-candidato a deputado estadual. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua exposição e tempo para essa conversa, que eu acredito seja muito importante para os piauienses. Aqueles que tiverem interesse em conhecer mais, tem mais essa peça que eles podem apreciar, possam
ouvir e ver. Fica agora para você fazer suas considerações finais. Falar o que quiser, se dirigir à nossa audiência. Por não. Eu também gostei da oportunidade, me motivei, faria o dobro, o triplo dessa nossa entrevista, em termos de tempo, em termos de respostas. Vamos marcar outros, né? Vamos marcar outras. Outros temas. Exatamente. A área do direito tem muita coisa para se conversar, não é? Isso. Mas o importante, a mensagem que não quero fugir dela, é que nós estamos à disposição para ajudar. Né? Aquilo que nós falamos no começo, nós não vamos nos omitir. Então, nós estamos à disposição. E este é o nosso momento. É isso que eu digo. E muito obrigado. Vem aí um jovem inteligente que tem facilidade com a gestão das coisas. Uma mente estratégica. Vocês vão ver e ouvir. Dr. Gerson Veloso, um advogado com mais de 30 anos de serviços prestados à sociedade piauiense. Sucesso, Dr. Gerson, e muito obrigado. Obrigado.